como um pouco da palavra do Senhor, que está em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. E nós vamos aprender um pouquinho, eu e a igreja, juntamente com a igreja, como que nós devemos fazer para vencer. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa... o apóstolo Paulo, ele cita muito, eu acho que ele gostava muito de esporte, né? Ele cita muito esporte, muito corrida, muito batalha, muito... eu acho que ele era, se fosse nos dias de hoje, ele seria um grande, né? Então, e nós estamos numa corrida dessa. E nós sabemos que uma corrida de 100 metros rasos você se prepara para ter uma boa arrancada, né? Você tem que ter um sprint bom e sair mesmo com a tocha. Mas nós sabemos que uma caminhada, uma maratona, uma grande maratona, uma maratona longa, nós temos que saber, nós temos que ter força, nós temos que ter coragem e nós temos que ter estratégia. Se nós não tivermos estratégias, nós não chega nem na metade da corrida. E nós vamos ver algumas passagens na palavra do Senhor que nos ensina como que nós vamos fazer para nós chegarmos no fim desta maratona. Porque que nem eu estive em São Carlos na terça-feira, aliás, estou indo toda terça. E o pastor que teve terça-feira agora, ele era uma graça, né? Ele era cheio de... Ele começou assim, sabe? Eu falei, não vai sair nada daí, não vai virar. Mas depois ele falou umas coisas que eu aprendi muito. Ele falou que muitas vezes você é uma Ferrari. Você tem dons maravilhosos, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. E às vezes você está ali estacionado. E aí vem uma tartaruga manca, sabe? Uma tartaruga manca e passa a Ferrari e vai embora. Por quê? Porque a pessoa se dedica e ele está caminhando, ele não para. Então ele falou para nós, não pare, vai que nem uma tartaruga manca, mas não pare. Então nós não podemos parar. E se nós não tivermos uma estratégia para a nossa caminhada rumo ao nosso alvo, para nós quebrarmos aquela fita no peito, que é quando nós passamos, que nem disse o pastor Josias, o portão celestial, né? Aí nós quebramos aquela fita. Aí lá, você não precisa ter esperança de mais nada, você já está tudo consumado. Mas nós temos que ter. Em Hebreus, capítulo 12, o versículo, eu vou ler na NVI, que é mais fácil de interpretar. O versículo 2 de 12 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e se assentou-se à direita do Pai. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, queridos, aqui quando diz... portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas grandes nuvens de testemunhas? O mundo estão todos aqui, né? E nós, o presbítero Isaac, fica de olho, né? Para se ele manque lá, já apontar. Então, nós temos que estar assim. O capítulo 12 de Hebreus, nós sabemos que ele vem logo depois do 11, né, que fala sobre os heróis da fé, né, sobre aqueles grandes homens que venceram. Depois de vermos tantos exemplos da fé de pessoas verdadeiramente que se entregaram a Deus, ali no versículo 11, a recomendação do escritor Hebreus é que devemos correr a nossa carreira
não olhando para eles, tirando eles como exemplos, mas olhando para Jesus. Ou seja, o escritor ele queria nos dizer que o exemplo dos heróis são motivadores, são motivo de motivar nós. Aquilo que aconteceram com os heróis da fé é para nos motivar. Porém, mesmo com as lindas histórias deles, eles falharam em alguns momentos, mostrando que são limitados aqui. Eles eram limitados assim como nós. Mas o único que, além de nos motivar com sua fé, ele foi até o fim, vencendo e deixando o exemplo de como podemos seguir seus passos. Portanto, vamos deixar a fé dos nossos irmãos heróis nos motivar. Nós temos que usar a fé deles para nos motivar. Mas tendo como modelo ideal, o exemplo a quem devemos somente seguir é o exemplo de Jesus. Então, baseado no texto que nós lemos, nós temos duas lições. Nós podemos aprender que Deus nos chama para correr com persistência. Ele nos chama para correr com persistência a corrida na qual Ele nos colocou. Se nós não tivermos persistência, se nós tivermos só vontade, eu não sei se o Cris já jogou, não sei se o Isaac jogou futebol. Jogou futebol. Então, o futebol também, no futebol também é assim. Quando você já está em um time, eu joguei muito futebol, quando você está em um time que você já está ali, tudo bem, você entra, você se controla. Se você entrar que nem um doido, se você entrar que nem um desesperado, que nem um maluco, e sair que nem um boi bravo correndo para todo lugar que a bola vai se quietar, você não aguenta 15 minutos de jogo. E o jogo tem 90. Né? Então, a nossa corrida também diz que nós temos que estar preparado. O líder da igreja, Paulo, comparava a sua própria vida e serviço cristão como uma corrida. E ele diz em Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em Atos 20:24 está escrito, vamos ver lá, deixa eu ver aqui na MV, em Atos 20:24, vamos ver lá. Atos 20:24. 20:24. Aqui eu tenho o que está escrito ali, mas eu quero ler aqui que é mais... Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, tudo aqui leva para que nós possamos chegar ao fim, né? Tem um ditado no mundo que já fala mesmo que o que importa é como você termina. Não importa como você começou e nem o meio. Importa como você termina. Paulo também comparava a vida dos outros cristãos como uma corrida. Ele diz em Gálatas 5:7, corrieis, né? Corrieis, quer dizer... você corre bem, corrieis bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Né? Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 7, ele diz, como em uma corrida, a vida cristã requer resistência por um longo período, assim como uma corrida, uma maratona. Eu estou dizendo de uma corrida, uma maratona, porque a nossa vida ela é uma maratona. Como em uma corrida, a vida cristã contém desafios difíceis. Né? Então nós temos desafios difíceis. Quem é que não tem? Só que nós temos que ter a fé e a esperança. Eu estive visitando uma pessoa esses dias e a pessoa realmente, eu entendo que os problemas da pessoa é difícil, é complicado. Mas tem complicação para Deus? Não tem. E eu falei, meu irmão, mas você não pode. Eu entendo que é complicado. Não, mas você tem que crer que Deus, Ele pode... Ei, irmão Luiz, mas você não sabe. Mas é assim. Eu sei, meu irmão, que é assim, mas é no impossível que Deus age. Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Aquilo que você pode fazer, Ele deixa para você fazer. Ele deixa para nós fazer. Ele vai agir exatamente no difícil.
no impossível, naquilo que nós achamos que não vai dar. E aí ele fala, dá, vai que dá. Em Coríntios, capítulo 9, 24, diz... 1 Coríntios 9, 24, diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Esse de tal maneira... 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Deixa eu confirmar aqui na MVI. Eu confirmei na outra ali, mas é 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Quem é que entra num jogo para perder? Quem é que entra numa maratona para chegar em segundo lugar? Quem é? Hoje ainda parece que ficou um pouco mais famoso, né? Mas esse tempo atrás não. Quem é o vice-presidente do Brasil? Quem é o vice-governador do estado? Poucos lembram. Olha lá, poucos lembram. Agora, o presidente todo mundo lembra. O governador todo mundo lembra. Mas o vice é complicado. A gente já viu certos campeões, certos vice-campeões não querer nem receber o seu prêmio. Quantas vezes a gente não viu o vice-campeonato ser menosprezado? Quer dizer, o cara luta, mas é vice-campeão. Não. Então nós temos que correr para ganhar o prêmio. E essa corrida nós temos que fazer com o Senhor. Agora vamos para o segundo tópico, né, que já está tarde. Nós podemos correr com perseverança quando adotamos estratégias de Jesus e colocar o nosso foco na alegria futura. Jesus serve como o nosso exemplo de correr e vencer. Ele terminou o percurso como vencedor. O que aprendemos com Jesus é suportar, quando possível, a miséria ao focarmos a alegria futura. Então, nós temos que aprender a suportar com Jesus a miséria. Nós vemos Paulo, né, tanto que ele sofreu, tanto que ele passou. Eu tenho um estudo ali que fala dos maiores sofrimentos de Paulo. É tremendo. A gente vê que ele passou por tudo aquilo por Jesus e ele glorificava ao Senhor, porque ele sabia o fim, né, qual era o seu prêmio, ele sabia qual era. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Apocalipse 21. Versículo 2, aí fala, o que aprendemos com Jesus é suportar as misérias e focarmos a alegria futura, quer dizer, focar no que vem lá na frente. Nosso foco é o futuro lá, depois que nós passar aquela porta, o portal, você não precisa ter mais esperança. A esperança pode ficar para trás. Dali para frente você não precisa mais de esperança. Dali para frente vai ser só, não tem nada melhor. Então a esperança nossa é até passarmos. A hora que nós passarmos, aí não precisa a esperança nos acompanhar mais. Aí nós não vamos ter esperança de mais nada. Não precisamos de esperança, porque tudo, a nossa esperança, aquilo que nós tínhamos, aquela corrida, aquela maratona que nós lutamos, que nós, às vezes, que nem a tartaruguinha manca, mas fomos até o fim, nós seremos recompensados ali. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, nós começamos a ver o que é. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o 18. Do mesmo capítulo. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. A alegria futura inclui uma vida de intimidade. A alegria futura
inclui uma vida de intimidade. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, com certeza nós teremos essa vida futura. Está em Apocalipse 22, versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus é do Cordeiro e estará na cidade e os seus servos o servirão. E a alegria futura inclui uma vida de aventura. Apocalipse 22, do 3 ao 5. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade e os seus servos servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz e a candeia de luz de candeia, nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Concluindo, para termos vitória na nossa carreira, precisamos considerar todas essas verdades. Deus nos chamou para correr com perseverança. Devemos colocar o nosso foco na alegria futura, seguindo o exemplo de Jesus. Então, que a nossa esperança não seja aqui. Aqui nós não precisamos ter esperança. Aqui nós sabemos que nós estamos em uma maratona e todos nós conhecemos uma maratona. Numa maratona, você começa num plano, às vezes, daqui a pouco você tem uma descida, daqui a pouco você tem uma curva, daqui a pouco você tem uma subida. E como é difícil, tem subida numa maratona, é difícil, hein? Eu já corri, não uma maratona, mas eu já corri uma pequena maratona. Olha, é complicado. Quando você já está caminhando ali e você pega aquela subida. E quando você sabe que aquela subida vai chegar, você já tem que guardar energias para aquela subida. E quando você não sabe, você tem que guardar energias quando o caminho é desconhecido, para que quando essa subida chegar, você tenha forças para subir nessa maratona. E quem nos dá essa força é Jesus Cristo. É nós estarmos dentro da palavra dele, é nós sermos íntimos dele, é nós estarmos glorificando o nome dele e adorando o nome dele. As horas já se foram. Queridos, eu queria agradecer